Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, o nosso canal traz para nós o estudo sobre a busca do prazer de viver. Muito obrigada, em primeiro lugar, àqueles que assistiram o nosso primeiro vídeo, que foi uma abertura do nosso trabalho. Agora, no nosso segundo vídeo, o que nós vamos trazer é a identificação dos pontos que nos sabotam e nos limitam para a gente atingir esse nosso objetivo, que é o prazer de viver. Um dos pontos principais que nos ancoram e nos limitam a esse objetivo, que é o prazer de viver, é a descrença como a incapacidade de lidar com os sentimentos de medo, culpa e tristeza. O que seria essa incapacidade? Toda vez que eu tenho esses sentimentos de medo, de culpa ou de tristeza, geralmente a minha primeira ação é a negação. Então eu nego esses sentimentos, ou então eu transformo esses sentimentos como se eles não existissem. Geralmente, a maioria de nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com esses sentimentos. Porque a maioria dos nossos sentimentos, eles são ou a mola propulsora para levar a gente a um objetivo maior, ou a âncora que nos deixa fixados na dor. O medo, a tristeza e o sentimento de culpa, na verdade, são sinais da nossa mente para mostrar para nós que alguma coisa não está legal, que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, que precisa ser mudada. A partir do momento que eu acolho esses sentimentos com carinho, que eu faço com que esse sentimento se manifeste de forma saudável, eu consigo trabalhar com eles de uma forma pedagógica e chegar ao prazer de viver. Fique tranquilo que hoje a gente está só fazendo o levantamento desses sentimentos, dessas âncoras que nos deixam no desprazer de viver, e ao decorrer dos vídeos a gente vai falar sobre cada um deles de uma maneira mais aprofundada. A prepotência de querer ajudar a todos. Isso, ao contrário do medo, da tristeza e da culpa, geralmente nós lidamos com essas ações como se fossem virtudes. Mas, na verdade, muitas vezes elas camuflam o sentimento de autoaceitação, de autoamor. Por quê? Quando eu me dou demais para o outro, eu acabo esquecendo da pessoa mais importante que existe, que sou eu. E muitas vezes a gente lida com essa doação de uma maneira egoísta. Como assim? Eu dou e eu sou egoísta? Sim. Por quê? Nenhum processo de doação ele existe sem troca. Como assim? Que absurdo. Não é um absurdo. Eu vou explicar. É o seguinte, todas as vezes que eu tomo uma atitude de fazer alguma coisa para o outro, é inconsciente que isso seja uma troca. Só que eu faço as escolhas do que eu vou querer receber em troca. Essa é a grande chave, é o grande X da questão. Por quê? Quando eu escolho que simplesmente o prazer de fazer é a minha troca, tá tudo certo. Eu não vou sofrer, eu não vou sentir nada se aquela pessoa me desprezar, se aquela pessoa vir a fazer alguma coisa que eu não gostei, se aquela pessoa simplesmente ignorar o que eu fiz de bom para ela. Por quê? O que eu recebo em troca é simplesmente o prazer de fazer, o prazer de ajudar, o prazer de acolher. Agora, quando eu escolho fazer alguma coisa para o outro, esperando alguma coisa em troca, ou almejando alguma coisa em troca, ou eu me frustro quando aquela pessoa, ou ela não reconhece o que eu faço, ou lá na frente, como muitas vezes acontece, eu sou alvo de alguma represália daquela pessoa, é a hora que eu sinto a dor. Então, assim, e existe uma prepotência quando eu escolho a atitude do outro como troca. Por quê? Porque envolto nisso tudo, existe uma necessidade de manipulação. Então eu faço para o outro, então eu costumo brincar que falo assim, olha, eu vou acolher a sua ajuda, mas eu não estou vendendo a minha alma para você. Eu costumo brincar até com meu esposo, porque assim, é uma forma exagerada de eu falar para ele, olha, eu acolho isso que você está fazendo por mim,
mas eu não espere que eu faça nada em troca para você. Porque você fazendo alguma coisa por mim, está intrínseco nessa relação que você está fazendo pelo prazer de fazer. Complicado, né? Isso a gente chama de complexo de salvador. Quando eu quero salvar todo mundo e eu acabo não salvando nem a mim mesma. Isso também, o exercício de ter isso como meta na minha vida, de fazer isso várias vezes, de repetir esse comportamento várias vezes, vai gerando uma dependência emocional. E essa dependência emocional acaba criando o fator da manipulação. Parecem coisas bem antagônicas, né? Eu tenho dependência emocional e essa dependência emocional acaba gerando uma manipulação. Por quê? Eu vou sempre esperar que o outro precise de mim, que o outro necessite de mim, vai chegar num ponto que eu vou começar a criar situações para que ele dependa de mim. Isso muitas vezes acontece nas relações tóxicas entre os pais e filhos. A gente pode falar disso mais pra frente. O remorso e a culpa. O remorso e a culpa geram a sensação dolorida de não merecimento. Quando eu adoeço no remorso e na culpa, eu vou começar a acreditar que nada é pra mim. Por quê? Porque alguma coisa foi colocada dentro da minha mente, eu cultivei alguma plantinha daninha dentro da minha mente, que vai me fazer acreditar que tudo que é de bom, que possa vir a acontecer comigo, ou que acontece comigo, não é pra mim. Então isso é uma situação extremamente dolorida, é uma ferida difícil de curar, mas tem cura, tem solução. A tristeza que gera revolta e na aceitação da existência. Essa tristeza é um estado permanente que a gente está falando. Não é aquele dia que você perdeu alguém, que você está vivendo um luto, ou que você tinha um projeto e aquele projeto não deu certo. Essa tristeza é um estado permanente de tristeza. E aí ela vai gerando uma revolta, porque você começa a sentir que parece que todo mundo é feliz, que todo mundo tá de bem com a vida, que todo mundo tem prazer de viver e só você que não. E isso vai gerando um estado mais profundo da tristeza, que é a angústia, aquela sensação que chega a doer o peito. O medo, vamos falar um pouquinho do medo. O medo é a doença da ansiedade. O que é o medo? Eu não tô falando da pulsão de morte que me faz não chegar perto de um precipício porque eu tenho medo de cair. Isso daí é um medo real, existe. Se eu me colocar numa situação de risco, eu preciso do medo porque senão a humanidade não existia mais. Então o medo, ele é saudável. Agora, eu ter medo de tudo me ancora demais. Por quê? O medo nada mais é que a expectativa que eu tenho do futuro. E como eu não sei lidar com o futuro ainda não existe, ele é plástico, ele ainda é moldável, eu tenho medo do que pode acontecer. Por quê? Porque é uma coisa que está fora do meu controle. Eu não consigo controlar o futuro. Então isso me causa uma ansiedade imensa e aí eu fico com medo do que as coisas possam acontecer. O melindre. O que é o melindre? É aquele sentimento de que eu sempre tô perdendo, de que eu sempre tô à margem, de que eu sempre... Tudo que as pessoas fazem pra mim me ofendem. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver comigo e eu me sinto ofendido. E muitas vezes até eu verbalizo, eu falo isso pro outro. O outro nem... Sabe aquelas coisas que a gente... indireta, que é usado muito na internet? O negócio nem é com você. Você colocou uma postagem lá, não tem nada a ver, é uma coisa sua, tem a ver com alguma sensação, algum sentimento, alguma coisa que aconteceu com você. Aí já vem aquela pessoa lá e fala, você falou isso pra mim, você tá querendo me ofender, não sei o quê, e você não tava nem lembrando que a pessoa existe. Essa pessoa tá adoecida no melindre. Por quê? Tudo que acontece, ela acredita que é com ela. Tudo que acontece, ela acredita que é pra ofender. Uma coisinha, se você não fala bom dia porque você esqueceu, porque você tá distraído, ela acha que por quê? Que ela tá sendo ameaçada pela sua amizade porque você não falou um bom dia. Isso é uma doença grave, muito dolorida. A inveja. A inveja é um sentimento também que nós vamos trabalhar logo, porque ela é muito interessante. A inveja
é a mola propulsora do progresso, da prosperidade. Por quê? Quando eu olho alguma coisa que o outro tem e eu descubro que aquilo é interessante para mim, eu posso buscar recursos para eu ter também. Isso é inveja, essa é inveja saudável. Ah, mas isso não é inveja, por quê? A gente está tão acostumado a tratar essa palavra, esse sentimento de inveja como alguma coisa muito pejorativa, que eu não consigo usar a inveja a meu favor. O que me faz mal é quando aquilo me consome, quando aquilo me corrói, porque eu não quero que o outro tenha, porque eu não sou capaz de ter. Essa é a inveja adoecida. O orgulho. Quando eu acredito que nada é responsabilidade minha, quando eu acredito que todo mundo tem que ficar a meu favor, quando eu acredito que tudo tem que ser da maneira como eu quero, isso é o orgulho. Também é outro fator que me ancora nesse sentimento de desprazer. A hipocrisia. Desmerecer os sentimentos, ou desmerecer as pessoas, ou desmerecer as coisas, e fazer de conta que tá tudo bem. Dentro de mim eu tô te achando um idiota, só que eu dou um sorriso pra você e falo que você é meu amigo. Eu tô sendo sincera com ninguém, principalmente comigo. O perdão. O perdão é um capítulo à parte, porque eu vou dar só uma dica pra vocês. O perdão é um movimento pessoal e intransferível, é só meu. O movimento da libertação pelo perdão é só meu. Então a gente vai fazer um capítulo só, um vídeo só falando sobre o perdão. E a mágoa. A mágoa é o adoecimento da tristeza, do desmerecimento, quando eu fui afetado. Tudo isso misturado e potencializado é a doença da mágoa. Então eu gostaria que vocês ficassem muito interessados pelo nosso conteúdo, porque agora, a partir dos próximos vídeos, a gente vai trabalhar cada uma desses apontamentos que nós fizemos hoje, e eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um joinha e que vocês tenham uma excelente semana buscando o prazer de viver.